Eu quero falar de um cidadão específico, esse cara aqui, ó, Luvanor, inclusive que figuraça, né? Ficou feliz com o acesso? Muito. Mas eu acho sinceramente que a animação tá no sangue dele. Ele é o cara mais resenha do elenco do Cruzeiro. Canta, quero te tocar, quero te ver, dança e ainda faz gol. Luvanor pro Cruzeiro! Durante o jogo, eu sou o Luvanor, sou jogador profissional. Eu, dou o meu melhor ali, mas depois do jogo eu curto mesmo. We are back! Luvanor é puro suco de carisma. Coxinha, eu gosto. E os companheiros gostam de pegar no pé dele. Eu vou te dar um papo, moleque, não se toca. Olha, meu parceiro, o Manu Chapoca. Se não for meu nariz, não tem graça. Tá aqui, tá bem no rosto. Não tem como negar que eu sou narigudo. Eu vou te dar um papo agora, eu tô feliz. Sabe quem chegou? O meu mano Nariz. Nariz! No dia a dia eu pego muito no pé deles, né? Então ali eles aproveitaram ali o embalo ali da câmera de todo mundo e a piada foi só em mim. Nunca mais ninguém vai falar do teu nariz. Esse gosta de fazer a alegria da galera. Pegou o chapeuzinho ali do torcedor, tá tirando foto, ó, figuraça o Luvanor, legal. O que dá mais alegria a nós é ver o torcedor feliz, né? Aquela frase que eu costumo falar. Se eles estão felizes de novo, eu tô feliz de novo! A vontade é de subir lá, ó, no meio dele lá, cantar junto com ele lá. Na festa do acesso, Luvanor embalou a torcida de cima do trio elétrico. Não deixou nem o Pessolano escapar. Não tem muito gigado, né? O molejo brasileiro, mas valeu a pena. Na casa do Luva, a gente descobriu que esse molejo tá no sangue. Gigado, como é que é? Eu não sei. 2, 3. A Jasmine, filha mais velha, aprendeu desde novinha, ó. E o Dominique, de 3 anos, já ensaia seus passinhos no vestiário. Esse tá no DNA deles, eu acho. A minha filha, o Dominique, gosta muito de dançar. Vai rola, joga de ladinho, joga de ladinho. Será que a gente vai continuar vendo esse gingado no Cruzeiro no ano que vem? O contrato do Luvanor termina no fim da temporada e o clube ainda não definiu a situação dele. Roemos osso o ano todo, né? O ano que vem vai ser a parte boa, né? Então, queria estar presente também. E se for de ficar, vou ficar muito feliz. Se não, vida que segue. Vou sempre torcer pelo Cruzeiro. Ficar recordado pra sempre com vocês. Amo vocês. O Luva do Cruzeiro! Luvanor na dança dos famosos pra ontem. Cruzeiro joga na sexta contra o Vila Nova. Vamos, Cruzeiro! Amanhã tem Cruzeiro em campo diante do Vila Nova, jogo às 8h30 da noite. Informações contigo. Boa tarde, Fred Teixeira. Boa tarde, Léo Campos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo ouvinte da Super. Realmente o Cruzeiro preparado para esse duelo contra o Vila Nova lá em Goiânia. Hoje pela manhã teve o último treinamento na Toca da Raposa e Pesolano armou a equipe para esse desafio. Agora há pouco, o Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para a viagem. O Cruzeiro embarca ainda hoje para Goiânia. E tem muita novidade nesses 20 jogadores relacionados por Pesolano. Algumas mudanças forçadas, claro. Ele não pode contar com o Lucas Oliveira, que levou o 3º cartão amarelo, logo tem que cumprir a suspensão. E também não pode contar, por motivos físicos, com Rafa Silva, o atacante, que terá que ser operado no seu joelho, e também com o lateral Wesley Gasolina. Então foram 3 baixas por ordem de suspensão ou ordem médica. Ele teve que se virar com o restante do elenco. A grande questão é, quem entrou nas vagas? Se você parar a pensar, o Zé Ivaldo volta após ser poupado
assim como o Luvanor. Esses dois jogadores sequer haviam sido relacionados para a viagem a Recife quando o Cruzeiro enfrentou o Sport. A outra vaga ficou para o retorno do volante Felipe Machado. Felipe Machado cumpriu suspensão no último jogo porque havia sido expulso contra Ituano. Com o retorno do Felipe Machado, o prata da casa Ageu perdeu a vaga. Então vai se colocando aos poucos aquele provável time que o Pesolano vai escalar. Mas a grande novidade mesmo, na delegação ao menos, é a presença do zagueiro Luiz Felipe. Luiz Felipe foi contratado junto ao PSV da Holanda, fez apenas uma partida, aquele jogo contra o CSA lá em Alagoas, e depois não entrou mais em campo. Agora tem a oportunidade, ao menos, de ser relacionado. E se o Pesolano for adotar o esquema com 3 zagueiros, ele pelo menos passa a ter mais chances. Porque abriu-se um outro problema, a lateral direita, ou melhor, a ala direita. O Cruzeiro joga nesse esquema com a ala direita. Ele não relacionou o Léo Paz e não tem o Wesley Gasolina. Então, para aquela posição entre os 20 relacionados, só tem o Giovani Jesus. Mas o Giovani Jesus vinha fazendo papel nessa saída de 3 zagueiros. Se você usa o Giovani Jesus como ala, quem passaria a ocupar a função na zaga? Essa é a questão. Ou o Pesolano vai mudar um pouco o seu pensamento para essa reta final, já que ele demonstrou-se insatisfeito com a produção da equipe e vai adotar só 2 zagueiros mesmo e reforça o meio-campo? Vamos ver o que ele vai armar. Realmente ficou com menos opções agora o treinador uruguaio nessa reta final em função de lesões e suspensões. É verdade, eu acho que a defesa do Cruzeiro, né, que vive esse dilema, apesar de ter aí o Wagner, o Luiz Felipe, com opções, são pouco utilizados, né? E normalmente ele utiliza mesmo o Giovani, fazendo às vezes de um zagueiro, quando precisa até Felipe Machado, outro volante, como você destacou. Acho que ele colocando o Luiz Felipe, não sei se começaria com ele, o Pesolano não dá muito para decifrar, né? Mas entendo até como movimento de que não tem o Gasolina, então o Giovani Jesus deve ser uma opção ali para ala, e aí fica o Luiz Felipe como opção para defesa, até porque não tem no caso do Lucas Oliveira, que vai cumprir aí a automática. Agora, chama a atenção esse Cruzeiro nessa formação, mas o Brock precisa ficar mais ligadão, o próprio Giovani Jesus também. No último jogo, 2 atletas que falharam bastante, né? A gente tem que lembrar que o Cruzeiro não sofria 3 gols numa mesma partida há muito tempo. Foram apenas 2 vezes anteriores nessa temporada inteira. O Cruzeiro é um time que tem uma defesa sólida. Só havia tomado 3 gols na final do Mineiro contra o Atlético e no jogo de volta da Copa do Brasil diante do Fluminense. Todos os outros jogos, a defesa do Cruzeiro se mostrava mais segura. E realmente, dos últimos jogos, vem falhando muito. A gente entende, os jogadores já cumpriram o seu objetivo, o Cruzeiro já conquistou acesso com antecedência maior de toda a história, já é campeão, mas quando a bola rola, quando entra em campo, é o nome do Cruzeiro que está ali. Então os jogadores estão prometendo sim um empenho total, não tem essa de acomodação, esse é o discurso. Agora tem um detalhe, você falou do Wagner. O Wagner nem vem sendo relacionado, é um jogador que dificilmente vai ficar para a próxima temporada. Nessa delegação, inclusive, Pesolano preferiu manter o prata da casa Juan, ele está entre os relacionados também. E eu acho difícil que ele vá mudar de alguma forma essa questão, pelo menos nesse jogo ainda, de jogadores que vão ser testados ou não, principalmente na defesa. Eu acredito que ele vá continuar, né, essa situação de colocar uma vez ou outra os garotos. Ele tem feito, por exemplo, com o que aconteceu com o Xavier, né, que teve aquele registro bem legal lá do Cruzeiro depois dele ligando pra família, falando sobre a sua estreia no profissional. Mas eu acho que eu iria de Zé Ivaldo na sobra, centralizado, e aí pode abrir o Giovani Jesus. É só mexer com o Zé Ivaldo e não com o Giovani, né? Essa é a questão. Quem fará essa posição da zaga centralizado? É Pesolano, gente. Então eu não duvido que ele gostou muito da exibição do Xavier, não duvido que ele coloca o garoto no meio e faz alguma coisa com o Felipe Machado fazendo a ala direita,
e o Giovani na zaga mesmo. A gente pode esperar. O Pesolano tem várias opções para armar, até mesmo improvisar um volante, como o zagueiro já fez nessa temporada. Então, a gente pode esperar possíveis surpresas para essa escalação. E só um último detalhe: Matheus Bidu fora novamente da delegação. É um jogador que ainda não sabe o seu futuro no Cruzeiro, foi emprestado pelo Guarani com passe fixado, mas é um valor muito alto, dificilmente o Cruzeiro fará esse investimento. E na coletiva após o último jogo, Pesolano falou que prefere não escalar atletas que estejam cansados ou que não estejam 100% focados. Dá a entender que o caso do Bidu é essa segunda opção. Quem talvez está aí 100% focado é o Felipe Machado, né? Que tá de volta, tá retornando, né, Pedro? E ele fala aqui no Super FC sobre a motivação nessa reta final, mesmo depois dos objetivos já alcançados. A gente vem trabalhando isso, como tu falaste, a gente conseguiu conquistar, né, o objetivo principal, que era o acesso, né, depois o título e isso bem antecipadamente, né? Então a gente tem que continuar trabalhando para vencer os jogos, né? Sobre motivação, não tem motivação maior do que tu vestir a camisa de um grande clube como é do Cruzeiro. Então é isso que nos motiva, né? É vencer os jogos, é trabalhar sempre para vencer, né? E não está sendo diferente. A gente vem trabalhando aí durante a semana para ir para o próximo jogo para vencer. Felipe Machado destaca também as cobranças de Pesolano, mesmo após o time ter sido campeão, já que o treinador mostrou muita satisfação com a derrota para o Sport. Olha, não só ele, né, o grupo inteiro, né, fica chateado com uma derrota. Como eu falei, a gente trabalha sempre para vencer, conseguimos conquistar os objetivos principais, né, antecipado, e a gente continua trabalhando para vencer os jogos, né? Tinha recordes a bater, então a gente queria mais bater esse recorde e trabalhar para vencer, né, esse jogo do Sport. Infelizmente não aconteceu, né? E essa semana está sendo diferente. Ele vem motivando a gente, né? Como eu falei, não tem motivação maior do que tu vestir uma camisa de um grande clube. Então a gente tem que botar isso dentro do campo, né, se dedicar no dia a dia, né, para a gente vencer o próximo jogo. E o Felipe Machado, né, destacando também, Cruzeiro espera do Vila Nova, adversário desta sexta-feira. É um jogo difícil, como todos os outros. É um time que né, vem de um empate fora de casa, né, com a Ponte Preta, onde é difícil de jogar. Time que vem evoluindo na competição, né, conseguiu algumas vitórias, conseguiu pontuar fora de casa e dentro de casa, né, é difícil de jogar lá. Então a gente vai concentrado, vai focado, motivado para a gente conseguir vencer. Palavras aí então de Felipe Machado, conversando com a gente aqui no Super FC, falou na sala de coletiva da Toca da Raposa, tá de volta ao time do Cruzeiro, desfalque Matheus Bidu de fora da lista de relacionados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, daqui a pouco Fred Teixeira volta e a gente fala. Destaques finais, Cruzeiro, Fred Teixeira. O Cruzeiro não teve uma notícia boa nessa tarde de quinta-feira. O técnico Paulo Pesolano teve o recurso julgado no pleno do STJD e teve a sua punição de 2 jogos mantida. Ele já havia cumprido um jogo e agora terá que cumprir o segundo, justamente diante do Vila Nova nessa sexta-feira. Essa expulsão, a qual ele foi julgado, se refere àquele jogo contra o CSA lá em Alagoas, quando o Cruzeiro ficou no empate em 1-1. Ele ficou revoltado com a entrada do jogador do Alagoas, do CSA, no Rômulo, reclamou, o juiz deu amarelo, ele continuou reclamando, levou o vermelho, ficou descontrolado, puxou o juiz pelo colarinho. Essa imagem ficou aí marcante. Teve que ser retirado do campo, contido pelo Martim Varini, para não chegar até fazer coisa pior. Menos mal, porque a Procuradoria queria que a pena fosse aumentada. O Pesolano podia pegar 6 jogos de punição. Então, dos males, literalmente o menor. Foi mantido apenas 2 jogos
E o Martim Varini, mais uma vez, será o comandante do Cruzeiro à beira de campo lá em Goiânia. E fora dos gramados, o Cruzeiro chegou hoje a uma marca muito importante: 70 mil sócios torcedores. Esse número tinha sido estabelecido pela gestão de Ronaldo para o final da temporada. Antes mesmo disso, a torcida do Cruzeiro já conseguiu atingir essa meta. E para o ano que vem, a meta é ainda mais ousada. Ronaldo avisou que na Série A do Brasileiro, o objetivo é chegar a 100 mil sócios torcedores.